Boa noite a todos. Hoje eu vou dar continuidade ao estudo do Evangelho, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E vou falar sobre as instruções dos Espíritos. Antes da gente iniciar, eu vou ler uma mensagem do livro Fonte Viva e depois eu vou fazer uma prece. A mensagem é a número 65 e se chama Não Te Enganes. Olhais para as coisas segundo as aparências? Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez nisto consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Não te enganes acerca da nossa necessidade comum no aperfeiçoamento. Muitas vezes, superestimando nossos valores, acreditamo-nos privilegiados na arte da elevação. E, em tais circunstâncias, costumamos esquecer impensadamente que outros estão fazendo pelo bem muito mais que nós mesmos. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre o móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbe-se na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões, mas, envoltando o clarão infinito da verdade com a renovação da morte física, verificamos, ao sol da vida espiritual, que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemo-nos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre bem e o mal. Onde acionarmos a nossa parte inferior, a sombra dos outros permanecerá em nossa companhia. Da zona a que projetarmos a nossa boa parte, a luz do próximo virá ao nosso encontro. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Não nos iludamos. Retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz íntima e estendamos braços e pensamentos fraternos em todas as direções, na certeza de que, se somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de juízo, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E, compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor e em favor dos outros as significativas palavras de Paulo. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Então, vamos agora à prece. Pai amado, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos para o estudo do Evangelho. Te pedimos que a gente entenda da melhor forma as instruções que serão analisadas e que a gente possa sempre exercê-las sempre que possível. Abençoa cada um de nós e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre os itens de 8 a 11 do capítulo 21, que se tratam de instruções dos Espíritos. Aí, para facilitar o nosso entendimento, como é que essas lições estão divididas, né? Estão divididas em 4 itens. O primeiro item é o item 8, e ele vai falar sobre os falsos profetas. O segundo item é o item 9,
que vai falar sobre os caracteres do verdadeiro profeta. O item 10 vai falar sobre os falsos profetas da erraticidade. E o item 11 vai falar sobre Jeremias e os falsos profetas. E aí eu vou fazendo uma leitura e pontuando as partes mais importantes, né, conforme for o andamento. Dito isso, vou iniciar a leitura do item 8, que é sobre os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas das figueiras começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo: conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis: nada que seja puro pode provir de fonte má. Aí continua. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Então, nesse item, o Evangelho nos alerta novamente, assim como já foi citado em itens anteriores, sobre a existência de falsos profetas. E também alerta para que a gente fique sempre atento e faça sempre uma análise crítica dos discursos que a gente ouve, que a gente vê, dessas pessoas que se dizem ter esse título. E aí ele também traz algumas formas de a gente analisar, né, de forma crítica. Conforme tem nesse trecho aqui, conhece-se a árvore pelo fruto, a gente entende que a gente não deve só prestar atenção no discurso, nas palavras que são bonitas, mas sim prestar atenção nas ações. Ou seja, tem que ter um equilíbrio entre o que é falado e o que é feito. E então, se a gente observa que as ações não estão sendo de acordo com o que é pregado, ou alguns discursos são diferentes, às vezes até conflituosos com o que já foi dito anteriormente, a gente deve ficar bem alerta. E aí ele continua no próximo parágrafo dizendo assim: desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Não, não. O Cristo não está entre esses, porquanto o que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade, que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo que revele um átomo de orgulho, fugi como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Então, nesses dois últimos parágrafos, ele já dá mais outros itens que a gente pode avaliar, né? Quanto aos discursos dos falsos profetas. Ele fala que a gente deve dar uma atenção quando a gente escuta só discursos que sejam ao nosso favor, sempre palavras suaves, sempre palavras que massageiem o nosso ego. Também
cita que a gente deve prestar atenção às aparências e também a todos aqueles que desejam ter o monopólio da verdade, né? Até porque um verdadeiro missionário de Deus é sempre o contrário de tudo isso, é sempre brando e humilde. E aí ele, no caso é o Espírito Luiz, finaliza com a seguinte mensagem: Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhais sem tergiversações, sem pensamentos ocultos na rota bendita que tomastes. Ide sempre, sem temor. Afastai cuidadosamente tudo que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores, só por pouco tempo mais estarei nas trevas e nas dores da provação. Se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos, e que efêmeros apenas vos encantavam o espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós que bem desempenhado haveis a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre os filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, a avançar incessantemente, seja a vossa divisa a do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. Então finaliza aí o item que fala sobre os falsos profetas. Agora que a gente já falou sobre isso, a gente tem que entender quais são as características então de um verdadeiro profeta, e isso vai ser tratado aqui no item 9. E aí ele inicia da seguinte forma: desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tendes o que assinala. Bom, já nesse item ele vai falar de como a gente reconhece espíritos evoluídos, né? Os verdadeiros profetas no caso. E aí ele pontua que um espírito que vem à emissão é sempre evoluído intelectualmente e moralmente, para ele poder exercer a ação que ele deseja no meio em que ele vai atuar. Por quê? Se ele fosse um espírito menos evoluído, quando ele viesse, né, para determinado meio em que ele tivesse uma missão, ele acabaria por ser influenciado por tudo, né? Até mesmo por coisas ruins, e acabaria que as ações dele seriam nulas naquele meio, não teria nenhuma ação boa. Outro ponto que ele coloca é que a gente reconhece um espírito já evoluído por suas ações, né? Por suas virtudes e pela consequência que a sua fala, que o seu discurso tem na sociedade em que ele se encontra, né? Tem que ser uma consequência boa, tem que ser um discurso que provoque realmente mudanças. O terceiro ponto é que os verdadeiros profetas são humildes, justamente porque o objetivo deles não é se vangloriar por serem enviados de Deus, certo? Aí mais à frente, se vocês forem observar,
ele já volta no assunto de falsos profetas e cita dá um exemplo, na verdade, sobre pessoas que já tentaram se passar por Jesus, né? Por Cristo, no caso. E ainda que isso a gente observe como um absurdo, né? Algumas pessoas na época realmente acreditaram, realmente seguiram esses falsos profetas. E ele coloca que essas pessoas poderiam ter evitado, né, serem influenciadas dessa forma, somente tendo a seguinte reflexão de que se realmente essa pessoa que se diz ser enviada de Deus, se diz ser Jesus Cristo, realmente ela apresenta todas as virtudes que Jesus tinha? Será que ela realmente apresenta as virtudes que ela diz que tem? Então tudo isso pode ser evitado com uma simples reflexão. E aí ele finaliza com a seguinte mensagem: desconfiai, pois, dos falsos profetas, maxime numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certos. Erasto, Paris, 1862. E é assim que é finalizado esse item sobre os caracteres dos verdadeiros profetas. Bom, a gente sabe que existem esses tipos de espíritos entre nós enquanto encarnados. E já no item 10, ele vai falar sobre os falsos profetas da erraticidade, que também é bem comum da gente presenciar. Bom, eu vou começar lendo aqui o primeiro parágrafo. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também em muito maior número entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E, para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham fermentos dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Então, em que situações isso pode ocorrer? Geralmente a gente observa isso em reuniões mediúnicas, né? E aqui citado que a gente tem que dar uma atenção ao discurso, que muitas vezes apresenta teorias absurdas e está meio que escondido, né, sobre palavras bonitas, palavras de caridade, de amor, de virtudes, mas na verdade, se a gente prestar bem atenção, são coisas absurdas, um grande misticismo. Inclusive é o outro ponto que a gente pode fazer essa distinção entre os espíritos mais evoluídos e os falsos profetas, né? Que são comunicações muito carregadas de misticismo e que acabam também gerando desunião em um grupo ou entre grupos espíritas diferentes, certo? Aí mais à frente tem um trecho que eu achei bem importante, que ele fala assim: convide, pois, comigo em que, todas as vezes que o Espírito indica como remédio aos males da humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem,
não pode ser de senão um espírito ignorante e mentiroso. Então isso reforça a necessidade que a gente tem de avaliar criticamente tudo que a gente ouve. Talvez não seja só porque uma comunicação é bonitinha ou fale coisas boas, que ela não está passível de a gente encontrar também essas inconsistências, né? Principalmente aquelas em que a gente percebe algumas práticas que estão realmente bem longe do que a gente já entende dos ensinamentos básicos, né, da ciência. Então a gente tem que prestar bastante atenção. Continuando nossa leitura. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Fora com efeito ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que veja o de seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confia num círculo acanhado. Fala surgir em diferentes pontos a fim de que por toda a parte a luz esteja ao lado das trevas. Repelisse em condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Aqui ele está dando só mais características, né, de falsos profetas da erraticidade, no qual ele fala que, como eu já citei anteriormente, que muitas vezes essas comunicações que eles trazem acabam por separar grupos, e também a gente deve duvidar sempre que a gente ouve que aquela comunicação é exclusiva daquele grupo, porque ele fala que quando Deus envia, né, um missionário em seu nome para mostrar uma verdade à humanidade, ele pretende que essa mensagem seja levada a todos os grupos sérios, né, simultaneamente, não faz distinção entre um grupo e outro. Então a gente deve ficar bem atento à questão dessas comunicações exclusivas. E aí Erasto finaliza esse item falando a seguinte mensagem: é incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a obscuridade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebam, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, estiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1862. O último item vai tratar sobre uma mensagem de Jeremias quanto aos falsos profetas. Jeremias é um dos profetas citados no Antigo Testamento, e nesses versículos ele trata de como Deus desmentiu várias coisas que os profetas da época falavam. Aí eu vou ler aqui a mensagem para vocês. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam.
Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual que ouviu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser: qual fardo do Senhor? Dir-lhes-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Então, gente, nessa mensagem que é trazida pelo Jeremias, a gente nota que muitos charlatães utilizavam de seus dons, ou seja, abusavam de seus dons para falar em nome de Deus coisas absurdas, coisas que não eram verdades, e justamente para tirar proveito da situação, tirar proveito da população que era muito simples, que não tinha muito poder de questionamento, e muitas vezes esses ditos profetas trocavam suas predições por dinheiro, e essa prática era muito comum na época. Quando a gente lê o trecho: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei, a gente nota que essa justificativa do sonho, era muito utilizada por esses falsos profetas para dar uma garantia maior ao que eles diziam, para fazer com que fosse mais dificilmente contestadas suas palavras. E como na época essa questão das profecias através de sonhos eram muito comuns, as pessoas, como eu já falei anteriormente, não questionavam, porque era uma prática já bem natural. Então, elas aceitavam facilmente. Toda vez que os profetas diziam que tal coisa Deus disse, porque eles sonharam com isso. E, por fim, esse item é encerrado com a seguinte mensagem: após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não acrediteis em todo o espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara a ocasião. Os iludidos são, está-se a ver, os médiuns que se não precatam bastante. Aí se encontra, fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram. Mormente se são novatos no espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Luóis, Espírito Protetor, Carirube, 1861. Então, gente, para concluir todo esse capítulo, eu acho importante fazer a seguinte reflexão. Trazendo tudo isso que a gente estudou para o que está acontecendo agora, na nossa época, e que já não é uma coisa inédita na história do mundo, né? A gente sabe que sempre quando há esses períodos de mudança intensa, de catástrofes, as pessoas já com sua fé fragilizada por tantos acontecimentos ruins, começam a ter uma tendência a buscar líderes, instituições ou métodos que prometem 1000 milagres, que prometem mudar a vida delas para melhor a qualquer custo, e sendo que
essas coisas, na verdade, não passam muitas vezes de teorias absurdas e muitas vezes que não foram formuladas com o propósito de serem caridosas mesmo, de ajudar o próximo. E aí, como que a gente pode evitar tudo isso, né? Porque quando eu falo pessoas, eu tô falando de todos nós, né? Porque todos nós somos passíveis de termos, assim, uma época de fragilidade. Então, como que a gente pode evitar isso? A gente pode evitar isso, como ele falou durante o capítulo todo, vigiando sempre, sempre analisando as coisas de forma crítica, e dessa forma a gente acaba ajudando nós mesmos e também ao nosso próximo, trazendo assim um melhor esclarecimento para ele. Eu agradeço a quem ficou até esse momento ouvindo o que eu tinha para dizer, e agora eu vou fazer uma prece para encerrar. Senhor, te agradecemos por mais um dia de estudo, por mais um dia de vida. Te pedimos que abençoe a cada um de nós nessa semana que se inicia. Te pedimos também que proteja e abençoe todos os doentes e todos os necessitados, e que todos nós possamos ter uma boa noite de sono, um sono tranquilo, e que a gente acorde revigorado para fazer todos os nossos deveres. Protege também todos os nossos familiares e fica conosco hoje sempre. Que assim seja.